Fala pessoal, vamos começar a primeira aula do Word. Hoje então a gente vai ver a parte aqui da página inicial, ok? A gente tem várias aqui, várias abas no Word e a gente vai iniciar com essa aqui, que é uma parte de formatação de fonte, sobre a área de transferência, parágrafos e estilos, ok? Então iniciando aqui pessoal, antes de tudo, a gente vai começar a falar da área de transferência. Essa área de transferência é a cópia, copiar e colar, tá? Ela fica também no computador e a gente tem ela separadinha aqui no Word. Para iniciar, então, eu vou vir aqui, eu deixei aberto já uma página aqui no Wikipedia, né? No Wikipedia, como a gente fala em português. E eu vou fazer uma cópia desse texto aqui que vem com bastante hiperlinks, que são esses links acrescentados aqui nas palavras, para vocês entenderem um pouco sobre a cópia, tá? Essa área de transferência. Então, a gente pode dar o famoso Ctrl+C, Ctrl+V no teclado, ou podemos vir com o botão direito, copiar, ó, né? E vamos vir aqui para colar. Se eu der só um Ctrl+V ou só clicar em colar, ele vai vir com a formatação do site, tá vendo? Ele vem com os links, com as cores e tal. Mas vamos supor que eu não quero que venha com a formatação, para não acontecer de eu ter que ficar tirando isso aqui depois, tá? Vou dar um Ctrl+Z aqui. Como eu faço? Eu copiei aqui no site. Quando eu for colar no Word, eu venho aqui embaixo e eu tenho a opção de mostrar, aqui manter somente o texto. Então, ó, ele tira a formatação e ele deixa só o texto. Ele vem com a formatação normal que tiver aqui nos meus estilos, tá bom? Então, eu tenho aqui a formatação normal, já retiro os hiperlinks e no demais. Vou pegar aqui, ó, a cópia do título, vou dar um Enter aqui, colar aqui em cima. Também vou colar somente com o texto. Então, aqui, ó, já vindo para os estilos agora, né? A gente tem aqui os estilos. Eu tenho estilos de título, ó. Vou dar um Enter aqui. Eu posso selecionar essa parte aqui também. Eu tenho estilos de outras funções, referências, citações, ênfase sutil, que são formatações de texto. Então, vamos supor que eu tenho o texto normal. Aqui, vamos supor que fosse uma citação, né? Então, uma citação, quando a gente bota lá, entre aspas, quando alguém que escreveu a fala de alguém, né? A gente reproduz. Ó, tem vários estilos prontos. Quando a gente puder usar e tal, a gente tem ali, ok? Eu vou deixar normal, voltar aqui, Ctrl+Z. Então, essa parte aqui é de copiar, colar. Aqui também eu posso usar o copiar aqui, recortar, se eu quiser, né? E tem também o pincel de formatação. Como que é isso? Ele é muito pouco usado, mas vamos supor que eu quero botar que tudo seja igual a esse aqui, ó. Vou colocar uma outra letra aqui. E eu seleciono isso aqui, quero usar o pincel de formatação. Tudo que eu selecionar vai ficar nessa letra que eu segurei, né? Agora eu vou trocar aqui, ó. Então, o que eu selecionei, eu consigo usar essa formatação pronta do que estava selecionado aqui, ó. Tá bom? Vou selecionar de novo, ó. E aí eu passo a formatação, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos pular para a parte da fonte aqui, tá bom? Vou selecionar, ó, selecionar tudo. Eu vou selecionar todo o texto, tá vendo? Então, eu vou vir para cá. Antes disso, falando em selecionar, eu vou entrar aqui no livro. A primeira parte, ele fala um pouco sobre os tipos de seleção para selecionar linhas, para selecionar palavras, tá? Forma rápida. Aqui na frente, aonde tem a margem, ó. Aqui onde ele limita aonde vai iniciar ou aonde vai finalizar o nosso texto. Se eu vim do lado de fora, reparem que ele ficou com a flechinha aqui. Se eu dar um clique, eu seleciono uma linha, ó. A linha que tiver na frente. Se eu der um clique, uma linha. Se eu der 2 cliques,
um parágrafo. Se eu dar 3, todo o meu texto. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Às vezes ele solta, né? Aparece a formatação, mas aí tem uma forma rápida de selecionar. Se você quiser tudo, tem aqui no editando selecionar tudo. Então ele seleciona tudo que você tiver ali, tranquilo? Aí também ele fala da formatação a seleção de linhas e a seleção de palavras que a gente usa quando tá esse izinho aqui. Como funciona então, ó? Se eu venho já aqui fora da margem para dentro, ele aparece o izinho e eu consigo clicar e ir arrastando sem soltar para selecionar. Então clico, seguro e eu vou descendo, arrastando sem soltar o botão esquerdo do mouse, tranquilo? Vou selecionar o título aqui, vamos trabalhar com a fonte. Aqui você trabalha com os estilos de fonte, são os tipos de letra que você pode estar trabalhando, tá bom? Vou escolher aqui um bar shift. Aqui no azão e no azinho, e aqui nessa parte do número, você escolhe o tamanho do texto, tá? Se quiser aumentar já rápido, de 2 em 2 por aí, ou diminuir, ó, aqui no azão e no azinho é muito mais rápido, ok? Agora, eu vou trabalhar aqui com essa parte. Se eu quiser, por exemplo, inverter rapidamente, tenho esse A e esse Azinho aqui juntos, né? Essas aqui são as funções de alternar. Então aqui, ó, vou selecionar um só. Se eu quisesse esse parágrafo inteiro somente em maiúsculo, eu tenho a opção aqui, tudo em maiúsculo. Se eu quiser tudo em minúsculo, se eu quiser somente a primeira letra de cada frase em maiúscula, ó, quando tiver um ponto, se tivesse um ponto, aqui não tem, ele deixaria já depois do ponto também maior, né? Ele deixa somente a primeira palavra. Se eu quisesse alternado, que é maiúsculo fica minúsculo e vice-versa, ó. E também colocar cada palavra em maiúsculo, né? Vou virar aqui, botar minúsculo, cada palavra em maiúsculo. Então, cada palavra que começa, ó, inicia-se em maiúsculo, ok? Então, tem essa opção aqui mais rápida para vocês estarem trabalhando, tá bem? Então, ó, você pode trocar rapidamente e modificar. Parte aqui, ó, de formatação, negrito, itálico e sublinhado. Muita gente faz isso aqui, ó, seleciona para poder colocar. Não precisa, é só clicar no meio da palavra, ó, e já consegue colocar. Posso clicar ou usar atalhos. O primeiro atalho é ir no teu teclado e segurar Ctrl N. Ctrl N, ó, já ativa lá em cima. E se eu quiser dar um Ctrl N novamente, ele tira, ó. Coloca e tira o mesmo. Ctrl I, itálico. Ó, Ctrl I, tira, coloca também no Ctrl I. Sublinhado, Ctrl S novamente para tirar. Ctrl S e Ctrl S. Então, são atalhos para você ali conseguir mover mais rápido. Eles sempre aparecem, esses atalhos, ali quando a gente passa, ó, o mouse levemente. Aqui também depois no parágrafo ele aparece, ó. Então, são atalhos mais fáceis. Porque vamos por assim, ó, se eu vou escrever, eu vou repetir lá em cima, ó. Essa parte ali foi, vou escrevendo, foi uma. Se eu quiser uma atriz em negrito, eu dou um Ctrl N antes de escrever. Ó, uma atriz, dou um espaço, dou um Ctrl N para tirar. Inventora, Ctrl I. Inventora, tira o Ctrl I novamente. Austríaca. Radicada, vou colocar sublinhado, Ctrl S. Radicada. Para tirar novamente, Ctrl S. Nos Estados Unidos. Ok? Então você pode usar também quando você estiver escrevendo, se for escrever um texto, já usa os atalhos ali no meio, que não precisa vir clicando aqui, selecionando e modificando depois, né? Então faça isso antes, ok? Quando for digitar, quando não for, pode selecionar ali
ou só clicar, como eu falei, no meio da palavra que você já consegue modificar, ok? Essas partes aqui, tá? Essa função aqui de taxado, ele é muitas vezes usado para quando a gente tem algum texto, alguma coisa que a gente quer resolver um erro. Eles usam muito em textos, às vezes, ou quem faz correções também, né? Vamos dizer que eu coloquei inventora e não era inventora. Ou eu botei inventor e era para ser inventora. Então, inventora, tá bom? Então consegue usar, ele quer dizer que esse seguido aqui é o correto. Tá? É muito pouco usado normalmente, mas quem trabalha com correções e afins, tá? Mas só para vocês entenderem. Funções subscrito, sobrescrito. Aqui já vamos entrar fora dessa função aqui. Vamos supor que eu quero fazer metro cúbico ou metro quadrado, né? Deixa eu botar aqui, metro quadrado. E vamos supor que eu queira colocar ali 1/4, tá? Ou 1 elevado a 4, desculpa. Então aqui, ó, eu consigo vir aqui, o que é para ser embaixo ou o que é para ser em cima. Aqui eu vou colocar, peraí, vou colocar H2O. Vocês conseguem estar utilizando para cima e para baixo. Subscrito, sobrescrito, tá bom? Então essas funções são usadas para número e também para letras algumas vezes. Já voltando aqui, essa função a gente vai ver um pouco mais tarde, eu vou falar separada nela, que a gente tem aqui depois na função de inserir, que são os word arts, tá bom? Então vamos deixar um pouquinho para depois, mas ela também tem aqui os efeitos de texto, tá bom? Aqui a gente tem uma realce. Vamos supor, se tu está estudando alguma coisa e quer destacar ali alguma frase, algo que você vai precisar depois, é como se fosse um marca-texto, tá bom? Então é bem tranquilo, você também pode selecionar ali, pode usar a seleção rápida, um parágrafo inteiro, né? Só a primeira linha. Vai usando a seleção rápida, que fica muito mais fácil. Se quiser tirar depois, eu vou selecionar tudo, é só vir aqui e colocar sem cores, ele volta ao normal, tá bom, pessoal? Aqui já a gente muda agora, não é um realce, é a cor da nossa fonte. Então, se eu quiser outra cor realmente, eu venho e eu modifico aqui, né? Sempre respeitando, é claro, o que for pedido, se é algo para você, agora se for algo para a escola, para a faculdade, alguma coisa, é claro que você vai seguir o padrão, que é o automático, né? Que é um padrão de preto, não sai ali dessa cor. Beleza, fonte, ok. A gente já viu aqui as partes da fonte. Vamos subir aqui. Agora vamos trabalhar com parágrafo, tá? Parágrafo, aqui, alinhamento. Então, reparem, a gente está com o alinhamento base, que é o alinhado à esquerda, ou Ctrl Q. Então, ele está alinhado aqui, ó, à esquerda, tá vendo? Tudo retinho. Mas à direita ele não está alinhado. Vou selecionar tudo aqui, centralizado. Ó. Se eu quiser centralizar, ou Ctrl E, ele, como já disse, centraliza o texto, né? Deixa ele central aqui. Se quiser alinhado à direita, ele vai fazer ao contrário agora. Ele vai deixar reto aqui, alinhado aqui, e aqui ele vai ficar sem alinhamento. Já este carinha aqui, justificado, justificar ou Ctrl J, reparem só. Deixa eu voltar para a esquerda. Não está alinhado só à esquerda. Justificar, ele alinha tanto na esquerda quanto na direita. Então, tu vem aqui, ó, alinhou. O que acontece é que muitas vezes a gente usa parágrafo aqui na frente, que a gente pode usar o tab do nosso teclado que fica em cima do caps lock, do lado do Q. Dá um tab, ele já alinha mais ou menos um padrão ali, ó. E vai arrumando o parágrafo. E a gente tem aqui justificado, então ele fica bem bonitinho aqui
bem organizado. Normalmente trabalho escolar, trabalho de faculdade é justificado, né? A gente tem essa justificativa de ambos os lados. Também agora vamos entrar aqui no espaçamento entre linhas. Vamos pôr lá na faculdade ou na escola, eles pedem um espaçamento de 2,0. Então, esse é o espaçamento de 2,0 entre linhas. Ele tem um espaçamento maior, o texto fica mais fácil para leitura, certo? Então, muitas vezes vão pedir esse espaçamento maior, que ocupa, claro, mais folhas. Então, o espaçamento você consegue modificar aqui. Esse carinha aqui ele é para sombreamento. A gente consegue usar uma caixa debaixo da do nosso texto. Tem algumas opções aqui. Ele meio que já muda o texto padrão para conseguir visualizar ali. Então, tem essa opção também para destacar alguma coisa ou afim. Isso aqui já são bordas. Vamos supor que eu quero colocar aqui, dar uma destacada, eu vou colocar uma borda aqui nesse parágrafo. Então, eu posso colocar a borda inteira, posso colocar somente uma borda acima, abaixo, à direita, à esquerda, né? Só uma borda aqui. Então, consegue estar utilizando e fazendo alguns efeitos ali no texto. Vamos supor, eu quero deixar uma borda ali na parte inferior. Ó, já tem uma bordinha ali para dar um efeitozinho de divisória ou que precisa ser usado. Ok, pessoal? Vamos indo agora salvar para a gente ir para a segunda parte.